Olá, aluno e aluna do Trilhante. Meu nome é Gabriel, eu sou advogado e hoje nós vamos tratar aqui um tema que é basilar do nosso estudo do processo penal, da dogmática processual penal e imprescindível para compreendermos a matéria de um modo amplo, de um modo completo, certo? E hoje nós vamos tratar, portanto, de um tema de certa forma introdutório, que é o inquérito policial. Bom, primeiramente é importante pontuar que o inquérito policial ele é uma espécie do gênero investigação preliminar. O que isso quer dizer? Que o inquérito policial, como instrumento da persecução penal, ele é uma espécie de uma investigação preliminar, que existem outras espécies, claro, como, por exemplo, as comissões parlamentares de inquérito, as sindicâncias, etc. Bom, para usar um conceito doutrinário aqui, de uma das mais respeitadas doutrinas do Brasil, que é do professor Aury Lopes Júnior, nós pontuamos que o inquérito policial é um conjunto de atividades desenvolvidas concatenadamente por órgãos do Estado a partir de uma notícia-crime, com caráter prévio e de natureza preparatória, com relação ao processo penal. Pretende averiguar a autoria e as circunstâncias de um fato aparentemente delituoso, com o objetivo de justificar o processo ou não o processo. Certo. Esse conceito nos vai ser muito útil ao longo da aula, tá? Logo de cara, a gente precisa pontuar que o inquérito ele não é um processo. Ele é um procedimento administrativo. E como procedimento administrativo, ele demanda de uma forma natural que não haja uma dialética de partes como existe no processo judicial. E o que isso quer dizer? Que não há aquela possibilidade concreta de resposta a todo tempo. O inquérito policial, como procedimento administrativo, ele demanda essa natureza, que é uma natureza, portanto, inquisitória. O que isso quer dizer? A sua configuração inquisitória, ela diz respeito necessariamente e como um desmembramento daquilo que se compreende como um processo administrativo. Como procedimento administrativo, perdão. Não sendo um processo, sendo um procedimento, não há essa possibilidade concreta de resposta e de avaliação por ambas as partes de tudo aquilo que é levantado. Sendo assim, para compreendermos logo de início e de forma central do que se trata o inquérito policial, é importante compreendermos que ele é um procedimento, não um processo, ele é um procedimento administrativo e inquisitório, que tem uma dupla função. O inquérito policial, mais uma vez, como instrumento da persecução penal, ele tem uma dupla função, que é a função preservadora e uma função preparatória. E o que isso quer dizer? O inquérito policial, como dentro de uma função preservadora, ele vai inibir, ele vai impedir a instauração de um processo penal temerário a partir de razões arbitrárias, certo? Ele tem essa função preservadora, ele vai constituir elementos para que se evite um processo penal temerário. E como ele faz isso? E é aqui que chegamos na segunda função, que é a função preparatória. Para que se evite esse processo penal temerário e arbitrário, o inquérito policial existe para colher elementos de informação e eventuais elementos de prova, para que, a partir de então, o titular da ação penal possa ingressar em juízo, certo? Dessa forma, o inquérito policial tem duas funções: preservadora, a fim de inibir a instauração de processos penais arbitrários, e uma função preparatória, com uma finalidade de instruir uma eventual ação penal por meio de seu titular. Bom, tratei aqui então dessa dupla função do inquérito policial. No entanto, como eu disse para vocês, na sua função preparatória, ele pode colher elementos informativos e eventuais elementos de prova. Por que eu ressaltei os eventuais elementos de prova? Agora nós vamos entender. Bom, primeiro de tudo, para que compreendamos isso, é necessário que a gente compreenda, que a gente entenda que os elementos informativos não podem ser confundidos com as provas.
E por quê? Os elementos informativos, eles são produzidos sem um contraditório, ou seja, sem uma possibilidade concreta de resposta, sem uma dialética de partes, certo? No entanto, as provas elas demandam essa dialeticidade, essa possibilidade concreta de responder. E aqui tem um fator interessante. O artigo 155 do Código de Processo Penal leciona da seguinte forma: o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, com 3 exceções: as provas cautelares, as não repetíveis e as antecipadas. Bom, o que concluímos aqui dessa leitura do artigo 155? Que no momento da formação da convicção do juiz, ele não poderá se utilizar somente dos elementos que foram produzidos sem um contraditório, sem uma possibilidade concreta de resposta para fundamentar um decreto condenatório. Ele poderá formar sua convicção com esses elementos, claro, mas de forma complementar, não como fonte principal. Certo? Bom, então se os elementos de informação não podem formar um convencimento do juiz, nós temos 3 exceções de provas que poderão ser constituídas no momento da investigação. São as provas cautelares, as não repetíveis e as antecipadas. E o que significam essas provas? Bom, as provas cautelares são aquelas que, se não produzidas, em razão do decurso do tempo, corre-se o risco da perda do objeto da prova. As provas cautelares, elas não demandam uma autorização judicial, isso quer dizer, elas têm um contraditório diferido e, por óbvio, podem ser produzidas em ambas as fases processuais. As provas não repetíveis, elas são aquelas em que, uma vez produzidas, corre-se o risco da perda do objeto de prova. Elas, da mesma forma, não demandam uma autorização judicial e também podem ser produzidas em ambas as fases. Já as antecipadas, ela é um instrumento de prova que é produzido em momento diferente do processo, mas que tem um contraditório perfeito. Essa, ao contrário das outras duas, ela demanda uma autorização judicial e ela também pode ser produzida em ambas as fases. Um exemplo de provas antecipadas é a colheita de um depoimento de uma testemunha, que eventualmente pode ser perdido em função da idade ou em função do esquecimento, certo?